Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IR Talks, o nosso papo descontraído desse universo de relações com investidores. Hoje tenho o prazer de ter ao meu lado Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Olá, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês. Estou disponível para a gente poder bater esse papo descontraído e agradável aqui sobre a indústria de relação com investidores. Rodrigo, primeiro eu queria conversar um pouquinho sobre essa sua carreira. Como que foi para chegar até aqui como sócio da Vinci Partners? Então, Cássio, eu comecei minha carreira em 2002, então tenho 20 anos de experiência profissional. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro e passei por instituições diferentes. Comecei no Banco BBM, passei 8 anos lá. Depois eu tive 2 anos de experiência trabalhando na área de investimentos imobiliários da atual Genial, antigamente era Plural Capital. Em 2012 eu me juntei à Vinci e acabei me tornando sócio em 2018. Que legal, Rodrigo. Eu vejo que além de ser sócio da Vinci, você cuida aqui de uma série de estratégias de investimentos, né? Nos setores de shopping centers, ativos financeiros mobiliários, imóveis urbanos e agro. Como que é fazer todos esses áreas funcionarem? Essas coisas que aconteceram aos poucos, né? Quando eu entrei na Vinci em 2012, eu entrei com o papel de desenvolver essa área de fundos imobiliários listados em bolsa. E a gente primeiro começou com a estratégia de shopping centers e construímos um veículo chamado Vinci Shopping Centers. E dali em diante a gente começou a crescer a área e hoje em dia basicamente a área está segmentada por fundo, né? Então cada fundo tem uma estratégia de investimento diferente. A gente tem uma equipe dedicada em cada um dos fundos, então com especialidades para cada uma delas. E hoje meu papel de fato é realmente gerenciar todas essas estratégias, além de, como sócio da Vinci, também estar pensando em novos negócios, novas oportunidades, onde a gente pode crescer e expandir os nossos negócios. Que legal, Rodrigo. Hoje não tem nenhum curso específico de relações com investidores, nem de gestoras e fundos. Como que foi para você aprender todos esses mecanismos atuando nas áreas que você tem? É verdade, Cássio. Assim, realmente não existe muito uma escola de formação de profissionais nesse sentido, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então eu tinha uma base técnica de finanças bastante forte, que eu acho que isso é um passo importante ali para você desenvolver uma carreira nesse lado. E a relação com investidores, ela acabou entrando na minha vida por conta da necessidade de você trabalhar com fundos de investimentos imobiliários que são listados em bolsa e tem um universo de investidores muito grande, né? Quando a gente começou nosso primeiro fundo, tinha um pouco mais de 2 mil investidores. Hoje a gente está com mais de 360 mil investidores nas nossas bases e, naturalmente, você precisa se desenvolver dentro disso. Então, a gente foi desenvolvendo aos poucos, a gente foi aprendendo, a gente usou muito da expertise que tinha do próprio Leandro Busquet, que é o head da área imobiliária, que foi CFO da BR Malls durante muitos anos, então ele atuou como diretor de relação com investidores, aprendi muito com ele nesse sentido. E a gente sempre se preocupou em querer trazer um pouco da experiência que o mercado de capitais, como é que a relação com investidores é tratada no mercado de capitais de empresas para o mercado de fundos imobiliários. Que lá em 2017, quando a gente fez o nosso primeiro fundo listado, era um mercado ainda, eu diria, incipiente, pouco preocupado com investidores em geral. Os investidores eram mais restritos, tinham um universo muito menor de investidores e com o mercado expandido e crescendo, isso acabou sendo uma necessidade e a gente mergulhou dentro e quis transformar o que era a nossa relação com investidores, uma referência dentro da indústria de fundos imobiliários e eu acho que a gente aos pouquinhos vem conseguindo fazer isso e sem dúvida que a gente conta com o apoio de todo mundo, inclusive da própria MZ dentro dessa estrutura. Que legal, Rodrigo. E eu sei que cuidar ali da carreira profissional é mega importante, mas eu queria saber como que você gerencia todos esses aspectos profissionais com a sua vida pessoal? Acho que esse é um grande desafio, assim, na verdade, né? Assim, para todo mundo. Todo profissional acho que passa por esse desafio, especialmente quando você vai ficando um pouco mais sênior, que você vai tendo mais responsabilidades e mais atribuições. Eu procuro tentar... Eu sou uma pessoa que normalmente eu sou muito dedicado às coisas que eu faço, eu gosto de dar muito foco e atenção a tudo que eu desenvolvo, mas é importante você ter alguns escapes fora do ambiente de trabalho, né? Então eu gosto de viajar, eu gosto de ir a restaurantes, eu gosto de jogar um tênis, eu gostava muito de futebol, de acompanhar meu time nos esportes, mas meu time não tem ajudado muito, eu sou vascaíno, então não tenho tido muitas alegrias aí ao longo desses últimos anos, então eu tenho procurado outras coisas, e especialmente a família. A família para mim é um suporte importante em casa, eu tenho 2 filhos, sou casado,
e acabo tendo na família aí uma grande geradora de força aqui para poder dar atenção e foco no trabalho. Muito legal, Rodrigo. E me conta agora um pouquinho mais sobre a Vinci, sobre os produtos, como que vocês estão ali organizados? A Vinci é uma gestora de investimentos alternativos, né? É líder hoje no mercado. A gente tem 57 bilhões de reais de capital em nossas diversas áreas de negócio. A gente costuma dizer que a gente é uma plataforma completa de investimentos dentro desse segmento. A gente tem investimentos em diversas áreas de negócio, como Private Equity, a área de infraestrutura, área imobiliária, área de crédito, temos um hedge funds, a gente tem uma área de advisory que assessora clientes em determinados negócios e uma área também de assessoria de capital para terceiros, onde a gente tem alguns mandatos customizados para determinados perfis de clientes. Então são diversas linhas de negócio, para cada essa linha de negócio você tem sócios dedicados exclusivamente a essas atuações, mas você acaba tendo muita sinergia entre as próprias áreas, muita troca, e é onde a gente acha que tem bastante valor, porque você acaba adquirindo bastante conhecimento, não só do segmento específico com que você faz, mas também com todas as outras áreas de negócio, identificando onde é que estão as oportunidades para você poder gerar capital, gerar dinheiro para os seus investidores. Legal. E como que normalmente é a sua rotina? E eu tenho curiosidade de quantas pessoas trabalham com você ao longo de todas essas suas áreas? Eu diria que assim, na área imobiliária, né, que é onde eu sou sócio e um dos responsáveis por ela, nós temos 15 pessoas, das quais 6 têm um reporte direto para mim, e a gente está dividido basicamente, acho que com uma estrutura, ela é um pouco mais horizontal, é uma estrutura muito clássica de mercado financeiro, você tem poucos graus de hierarquia dentro da estrutura, até para permitir que as pessoas que se desenvolvam, desempenham, consigam crescer dentro da estrutura com mais velocidade. Então, assim, acho que o meu papel ali no dia a dia hoje principal é até gerenciar essas pessoas. Só que você lida com 6 diretamente que tem reporte para você, mas você tem, na verdade, diversas outras pessoas em outras áreas prestando serviço ou que você tem interação. Então, esse contato diário aí dentro do universo da própria empresa é um universo muito mais amplo que isso. E você está transitando bem com todas as áreas também é um papel importante profissional, né? Rodrigo, e quantos fundos imobiliários estão sob sua gestão hoje? Hoje, na área imobiliária da Vinci como um todo, né, a gente tem 5 fundos imobiliários listados, dos quais 3 estão sob minha direta responsabilidade, que é um fundo de shoppings, que é o VISC 11, um fundo de imóveis urbanos, que é o VIUR 11, e o fundo de fundos, que é o VIF 11. Mas, de novo, cada uma dessas estratégias, você tem gestores específicos trabalhando de forma dedicada para essas estratégias. E, além disso, a gente tem também outras iniciativas que ainda não estão ainda prontas, já não estão preparadas ainda para ir a mercado, mas que em breve a gente espera ter fundos no segmento de agro, que também é uma das áreas que está embaixo do meu guarda-chuva. Legal. E quantos fundos a Vinci inteira tem sob a gestão dela? São mais de 200 fundos, porque você tem fundos de diferentes perfis, que às vezes você faz determinados ajustes para adequar o público do investidor. Então, realmente, o universo de fundos aqui na Vinci faz a gestão é muito grande, são 57 bilhões de reais sob gestão. Nossa, é um número bem grande, né? Falando em números e pandemia, quais impactos você acha que os fundos imobiliários tiveram aí com a questão da pandemia, em termos de alteração deles? Acho que a pandemia ela foi um grande desafio, assim, acho que não só para nós, mas como para a indústria como um todo, porque cada segmento teve um impacto diferente, né? Então, por exemplo, os shopping centers, que é onde foi o primeiro fundo que eu comecei no da Vinci fazendo a gestão. Os shoppings ficaram fechados, alguns 3 meses, outros 4, alguns chegaram a 6 meses fechados. Ninguém podia imaginar, no início da pandemia, qual que seria a consequência de um shopping fechado por uma semana, que dirá por 6 meses com ele fechado. Então a gente teve um primeiro desafio enorme que foi entender um pouco da dinâmica de cada um desses segmentos, qual que seria o impacto da pandemia. E a magnitude do impacto foi bem diferente entre si. Pegando o outro extremo, né, que a gente também tem um fundo de logística, foi um segmento que, de certa forma, no início aparentemente foi impactado, mas logo em seguida percebeu-se que com o e-commerce expandindo na velocidade que ele iria expandir, ele acabou sendo beneficiado, porque teve muito mais demanda de locatários por espaço de logística. Então foi um mercado que, apesar de ter sofrido na bolsa, especialmente as cotas tiveram uma queda expressiva no início, logo em seguida eles tiveram uma recuperação muito rápida. Já os shoppings, que tiveram um impacto realmente mais relevante, até hoje ainda não voltaram
as suas cotações originais. Então, os impactos ainda são sentidos, né? De alguma forma, né, nos ativos em geral, você ainda tem algum tipo de impacto no escritório, você tem a pandemia que fez as pessoas trabalharem de home office, então nem todo mundo ainda voltou para o escritório. Isso tudo é um impacto individual, cada segmento tem uma, e uma das vantagens de você ter equipes especializadas para cada segmento é você poder se dedicar profundamente a cada um deles, entender essas consequências e, acima de tudo, como a gente está falando de relação com investidores, é comunicar isso, né? E como vocês comunicaram, Rodrigo, principalmente as pessoas físicas e os demais investidores de tudo isso que estava acontecendo, de todos esses movimentos dos fundos? Essa é uma ótima pergunta, Cássio, porque, como eu falei um pouco no início, né, a gente sempre procurou se destacar nesse meio de comunicação com os investidores. E assim que estourou a pandemia, que as pessoas começaram a ir para casa, ter que se instalar dentro de casa para começar a trabalhar, ao mesmo tempo a gente estava tentando entender e quantificar qual era o tamanho desse impacto. Então a gente teve que esperar algumas semanas para poder trazer uma informação mais clara, mais precisa e trazer mais segurança. A gente acionou, eu diria que foi um grande aprendizado para nós, um modo crise, né? O que era o modo crise para quem faz uma gestão de um fundo imobiliário? É olhar o teu fundo e ver o que seria o impacto dele. Então a gente olhou a situação de caixa dos fundos para saber se a gente ia ter algum problema de falta de liquidez. A gente olhou os indicadores operacionais, como é que eles seriam impactados, as projeções de resultados. E cada fundo tinha uma característica diferente, então a gente precisava comunicar isso muito bem. O que a gente se propôs a fazer? A gente fez o nosso primeiro webinar público naquele momento. Até então não tinha feito nenhum tipo de webinar. A gente só fazia call trimestral de resultado. Era uma ligação telefônica que era gravado, aquele formato antigo, né? Que se utilizava dentro das empresas listadas em bolsa, em que basicamente você não aparecia para o mercado. O investidor não sabia quem era o Rodrigo ou quem eram os gestores que estavam por trás dali. E como a gente teve, né, essa tecnologia evoluindo muito rápida nesse momento, a gente provocou esse primeiro webinar. E eu acho que isso foi muito interessante, porque desde então a gente não parou de fazer mais webinars, a gente adotou que trimestralmente deixou de ser call, passou a ser webinar, e a gente passou a estar muito mais presente na frente do investidor. E acho que nós todos somos seres humanos, né? E quando você vê que tem uma pessoa ali do outro lado, que está gerindo e consegue explicar, você abre para pergunta, o investidor pode se esclarecer todas as dúvidas que ele tenha, isso acaba passando uma segurança muito positiva. E felizmente a gente também estava com um cenário que os nossos fundos, especificamente, estavam muito bem preparados para enfrentar uma crise. Então a gente conseguiu passar essa mensagem para os investidores, explicar o cenário de cada um deles, sem menosprezar o tamanho da crise, porque naquele momento era muito difícil de se prever, mas dando uma tranquilidade no investidor no sentido, olha, não vamos ter um grande problema, assim como de fato, agora passado, aí quase estamos no final da pandemia, a gente viu que de fato a gente não teve nenhum grande problema em nenhum dos nossos fundos. Legal. E como que vocês... qual que é a quantidade de calls que vocês fazem hoje? É um call por fundo? É um call geral da Vinci? Como vocês se organizam para fazer esses eventos? A gente faz, dentro da área imobiliária, porque como a gente acredita que o universo de investidores de fundos de investimentos imobiliários é bem específico, a gente faz um webinar trimestralmente de resultados, em que a gente trata todos os resultados dos nossos fundos imobiliários de uma forma consolidada. Isso é uma vantagem no nosso modo de ver, porque o investidor, dentro de uma reunião de 1 hora, 1h30 ali no máximo, ele consegue saber exatamente o que está acontecendo em todos os nossos fundos ao mesmo tempo, tirar suas dúvidas, ouvir dúvidas de terceiros, que às vezes acabam podendo ser dúvidas que a pessoa ia ter em algum momento do tempo, e ela ali consegue de uma forma mais eficiente esclarecer as suas dúvidas. A gente também, na Vinci, a Vinci ela é uma empresa listada também, né? A companhia foi listada na Nasdaq, que é um processo completamente diferente dos fundos imobiliários. E aí a gente tem uma outra área de relação com investidores, uma relação com investidores das ações da Vinci. E aí ela tem também os nossos webinars trimestrais e qual os resultados. E além disso, a gente faz pontualmente eventos, quando a gente acredita que tem algum tópico, algum assunto, como teve, por exemplo, na pandemia, né, para falar sobre a gestão da crise e tudo mais, a gente se propõe e provoca no mercado algum webinar sobre algum tópico específico também com alguma frequência. Legal. E sobre tópico específico, essa questão da guerra da Ucrânia, como que a Vinci está lidando? Porque vocês têm fundos, a gestão ao longo do mundo, né? Os impactos eles são muito diferentes entre as áreas de negócio, né? Você pega, por exemplo, nossos fundos de ações, naturalmente você tem um impacto que são o preço das ações que podem ser impactados, seja negativamente ou positivamente, né? No caso do petróleo, por exemplo, beneficiou as empresas
de óleo e gás, no caso de cadeias de suprimentos que são impactadas por uma falta de fornecimento de produtos, acabam sendo impactados também de um lado ou de outro. Na área imobiliária, assim, até agora a gente não está vendo nenhum grande impacto da guerra da Ucrânia impactando os mercados de fundos imobiliários especificamente. O que a gente enxerga é que, do ponto de vista do cenário macro, o que essa guerra vai trazer no primeiro momento, pelo menos, a não ser que ela seja muito duradoura, é o impacto de inflação. Porque você vai ter aí, primeiro, uma questão de commodities, você tem aí a Ucrânia e a própria Rússia são grandes produtores de fertilizantes, que é fundamental para a nossa cadeia do agronegócio. Então, você vai ter uma expectativa de aumento de preço das commodities, também uma parte decorrente disso. O dólar, acho que é uma outra coisa que acaba tendo algum impacto, que dependendo da duração da crise, como é que as economias vão reagir, você pode ter algum impacto em câmbio. Mas, no geral, acho que a gente não está prevendo um impacto tão relevante assim na economia em função especificamente da guerra, não pelo menos por enquanto. Legal. E a questão agora aqui, Brasil, do ano eleitoral. Você acha que isso impacta ali os fundos da 20? Sem dúvida que um cenário eleitoral ele traz mais volatilidade para os ativos em geral, porque você acaba criando um pouco mais de incerteza nesse cenário que a gente está vivendo. Mas esse ano específico, né, a gente está vivendo um cenário eleitoral que, de um lado, você tem na corrida eleitoral o candidato que seria o atual presidente, né, o Bolsonaro, e do outro, o Lula, que é um candidato à presidência, que ele é muito conhecido do mercado, né? Então, o mercado já consegue entender o que vai ser uma dinâmica quando se for o Bolsonaro e uma outra dinâmica com o Lula, e isso não é algo que, pelo menos no momento, tem sido uma grande preocupação. Mas ainda é muito cedo, acho que não tem ainda nenhuma certeza, ainda mais sobre o período que a gente está agora, né? A gente está aqui, faltam ainda alguns meses para as eleições, o cenário eleitoral, apesar de estar relativamente encaminhado, pode sofrer alterações, então não dá para tirar nenhuma conclusão precipitada. Mas o que acontece na prática eu acho que o impacto eleitoral hoje no Brasil tem sido menor do que o resto dos efeitos sobre a economia, em especial o aumento de taxa de juros que o Banco Central tem promovido, trazendo o patamar de juros do Brasil a níveis como era ali em 2015, 2016. Que é um juros bastante elevado, um juros contracionista, faz com que a economia brasileira não consiga se expandir na velocidade com que ela teria potencial naturalmente de se expandir, e isso acaba impactando os próprios negócios, né? Você tem as empresas crescendo menos, você tem a necessidade de espaços físicos sendo menor se você tiver uma recontração econômica. Mas não é o que a gente está vendo, apesar de todos esses juros altos, a gente na 20 está projetando um crescimento da economia no Brasil esse ano de 1% em termos reais, que é acima um pouco da média do que o mercado está prevendo. A gente está mais otimista, a gente acha que o mercado de trabalho está aquecido, investimento privado está bastante forte, crédito bastante disponível, especialmente vindo do setor privado, que fomenta a economia como um todo. Então, ainda com esse cenário de juros que seria teoricamente mais contracionista, a gente ainda está acreditando no crescimento do Brasil, e isso acho que tem uma certa aposta, alguma dose de otimismo aí versus o que o resto do mercado está observando. E falando em crescimento, o número de pessoas físicas que investem na Bolsa cresceu quase 10 vezes ao longo aqui desses últimos anos, atingindo uma marca de quase 1 bilhão e 500. Como que a Vinci vê essa questão e lida com esse aumento exponencial de pessoas físicas? Isso a gente enxerga como uma grande oportunidade, né? Assim, para a gente poder fazer a gestão dos nossos fundos e abranger um número maior de investidores nesse mercado. A gente hoje tem na nossa base 360 mil investidores. Isso representa, aí, grosso modo, entre 20% e 25% dos investidores. Outra forma de enxergar né, para cada 5 investidores de fundos imobiliários, um deles tem cotas de fundos da Vinci. Isso para nós é um motivo de bastante orgulho, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Você está gerindo o capital de diversos investidores e com perfis completamente diferentes. Acho que isso que é uma coisa também interessante no mercado de fundos imobiliários, que você lida tanto com o investidor pessoa física, quanto com o investidor institucional, que é aquele que tem o maior conhecimento. E aí é onde entra, acho que a relação com o investidor, que você precisa se comunicar para uma massa de investidores que tem graus de conhecimento diferentes sobre os produtos e que você precisa, com uma simples comunicação, atender aos anseios de todos esses investidores ao mesmo tempo. Então, isso foi talvez os maiores desafios que a gente teve na nossa relação com o investidor, é se comunicar de uma forma muito eficiente com eles, né? É você ser cuidadoso com as palavras que você usa,
avaliar o documento, ele ter certeza que aquilo ali não tem uma dupla interpretação ou que possa gerar um entendimento errado. Naturalmente que a gente não é perfeito, a gente vai errar, mas é também importante aprender com os erros, né? E a gente conseguir melhorar e corrigir sempre que a gente identifica alguma coisa que poderia ter sido feita melhor, mas ter essa comunicação de forma eficiente é algo que é um desafio quase que diário e constante da nossa relação com investidores. Legal. Você tem alguma métrica do RI da Vinci em relação de termos de perguntas que chega, tem muita recorrência? Como que é a demanda dessa pessoa física para vocês? Essa demanda é muito grande e eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, criar um ponto ótimo na nossa visão e com uma estrutura muito pequena a gente consegue dar vazão e atender bem os investidores. Hoje, na área de relação com investidores, né, além de mim, que eu não atendo diretamente os investidores, eu sou responsável muito pela estratégia de relação com investidores, tem o João Gabriel Bandeira, que é dedicado exclusivamente para essa função. E a gente conseguiu criar um meio do caminho entre você conseguir se comunicar bem publicamente através dos nossos documentos. Então, quando a gente solta um comunicado a mercado, um fato relevante, a gente procura dar o máximo de informações possíveis e com a clareza necessária para que não gerem tantas dúvidas. E a gente tenta responder com a maior velocidade possível as perguntas que vêm para o nosso RI. A gente hoje tem um volume bastante elevado de e-mails que chegam, mas muitos desses e-mails, e aí é uma coisa curiosa, acabam se repetindo muitas dúvidas. E aí quando a gente percebe que você tem uma dúvida que é muito comum, a gente busca introduzir isso em algum conteúdo nosso. E o fundo imobiliário tem uma coisa legal, que é você fazer relatórios mensais de acompanhamento dos fundos. Então, se a gente tiver alguma coisa que a gente se comunicou mal por alguma razão e que gerou muita dúvida, você vai ter durante um mês bastante questionamento. Mas no mês seguinte, você consegue no relatório fazer um ajuste, fazer uma sessão específica, você pode chamar a atenção, colocar em negrito daquela informação e aquilo ali deixa de ser uma dúvida e acaba surgindo outra e a gente vai aprendendo, vai se moldando. Então, é uma coisa que vai se adaptando. E no telefone, que é onde eu acho que poderia ter talvez o maior problema de grau de atendimento, assim, acaba que a demanda hoje em dia tem sido pequena, então não tem sido tão relevante. Um ou outro investidor, pessoa física, acaba demandando fazer uma ligação e tudo mais, e a gente está sempre disponível para fazer quando a gente é demandado, mas quem demanda mais essa ligação e essas reuniões são os investidores institucionais, que apesar deles serem um volume de capital muito relevante, em número eles não são tão significativos, então você consegue dar um atendimento exclusivo, um atendimento bastante customizado para cada um deles, atendendo a demanda desses investidores. Muito legal. E me conta um pouquinho, o que você acha que é o mais desafiador aqui? A gente falou de várias coisas, né? Da Vinci, do RI, do mercado da gestão. O que você acha mais desafiador aqui ao longo da sua trajetória? Eu acho que é você conseguir conciliar as coisas. Assim, eu acho que esse que é o grande desafio, né? Como você mencionou no início, eu sou responsável pela gestão de diversas estratégias de investimento, em paralelo a isso também a própria relação com investidores. E você conseguir conciliar o seu tempo para onde você pode gerar mais valor, ao mesmo tempo, né, que a gente está fazendo uma transação, né, um M&A, você está comprando. Ano passado a gente fez a transação de 650 milhões de reais de aquisição. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a captação para levantar recursos para o fundo, ao mesmo tempo que eu estava comunicando para o investidor o que estava acontecendo ali dentro daquilo ali. Essa combinação de coisas acontecendo ao mesmo tempo é o maior desafio e é onde eu acho que a gente tem que estar sempre atento para tentar otimizar, porque eu acho que o nosso tempo é a principal moeda escassa que a gente tem nas nossas vidas e isso acho que pode ser bastante diferenciado se você saber aproveitar bem isso. Legal. Falando em aproveitar, qual que é a sua percepção agora para esse ano de 2022, Rodrigo? Olha, eu estou assim, cautelosamente otimista. Assim. No Brasil você nunca pode ficar nem otimista demais, nem otimista de menos. Né? Se você for muito pessimista, você provavelmente vai errar. Se você for muito otimista, você também provavelmente vai errar. Eu acho que assim, a gente tem um cenário contracionista de taxas de juros que dificulta bastante para o mercado de fundos imobiliários, especialmente para a captação de novos produtos ou de novas estratégias. Mas, por outro lado, eu acho que é um ótimo momento para investimento nesse segmento, porque as cotas estão depreciadas e aí os investidores acabam olhando para esse mercado como uma oportunidade. Então, eu acho que eu acredito que aquelas pessoas que forem investir nesses próximos 3 a 6 meses, ela daqui a 1, 2 anos vai estar colhendo um belo fruto. Então, a gente tem que saber olhar para o cenário e também extrair oportunidades, isso que a gente tem buscado fazer ao longo desse ano. Muito legal. Rodrigo, algum comentário adicional aqui sobre o nosso bate-papo? Alguma coisa que você quer adicionar? Não, acho que eu só tenho a agradecer a participação, Cássio. É muito legal fazer esse tipo de conversa, onde você pode falar um pouco mais, não só do trabalho, mas da vida pessoal.
para tentar inspirar um pouco mais as pessoas que estão do outro lado, ouvindo, tentando entender o que faz um profissional dessa área, né? O que é o dia a dia da atividade. Eu diria que é uma atividade muito dinâmica, e isso que eu acho que é muito legal. Mas, principalmente, eu acho que as pessoas que forem buscar essa área, elas deveriam procurar conhecimento técnico. Porque você tem alguns skills que são mais pessoais, como capacidade de relacionamento, se comunicar bem, que são características importantes para um profissional dessa área, mas, acima de tudo, se você souber aquilo que você está falando, você vai dar um jeito e você vai conseguir falar. Por maior dificuldade que você tenha de falar em público, por mais dificuldade que você tenha de escrever alguma coisa, mas se você tiver a base técnica daquele conteúdo, então, sim, gastem tempo em estudo, busque informação, que isso, sim, eu acho que é muito legal e muito importante para as pessoas que quiserem atuar dentro dessa área de relação com investidores. Muito legal. Rodrigo, agradeço imensamente a sua participação aqui hoje e acredito que você contribuiu muito com o mercado, muito com quem está assistindo a gente, enfim, com as suas colocações, as suas opiniões e principalmente concordo completamente sobre precisa adquirir conhecimento técnico para conseguir fazer, né? A RI tem muito comunicação, precisa dialogar e dialoga com pessoas diferentes, de formas diferentes, né? Às vezes a gente precisa comunicar 2 vezes, porque uma pessoa não entende, às vezes, da forma que a gente comunicou. Então, muito obrigado, viu? Imagina, cara, é um prazer e agradeço também a parceria com a MZ que a gente tem desde o nosso início aqui do nosso fundo imobiliário e sempre dando um suporte muito bacana aqui para os nossos fundos, para a nossa gestão, facilitando o nosso dia a dia. Muito obrigado, gente, e até o próximo IR Talks.